Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou tentando acertar aqui a iluminação nossa, mas está difícil, porque para quem usa óculos isso é um desafio. Peço que vocês tenham só um tico de paciência para eu acertar aqui certinho, para a gente começar. Bom, primeiramente queria agradecer muito a todos vocês estarem conosco aqui hoje. Hoje é uma data importante, é uma data onde nós temos um marco importante, né, que é um Dia Mundial de Luta contra o Transporte Marítimo de Gado Vivo. E o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, ele tem já há muitos anos desenvolvido, né, muitas ações judiciais, movimentos sociais contra essa prática, né, por entender que os argumentos, né, o conhecimento que nós conseguimos acumular ao longo do tempo, especialmente com o nascimento da ciência do bem-estar animal, nos mostra cada vez mais que é intrinsecamente cruel a prática de transporte marítimo de animais vivos pelos oceanos, né, no nosso mundo, e isso tem trazido muitas situações críticas em relação aos animais de uma forma em geral. Algumas das pessoas que vão participar conosco já estão aqui, então eu vou começar a convidá-los a estar conosco aqui. Inicialmente eu vou estar aceitando o Michel, que já está entrando. Fernando, já te aceitei aqui, vamos ver se entra. Oi, Fernando, que alegria Oi, ter Vânia. você. Tudo bem? Tudo Olhando bem? para você, que eu vejo como a luz aqui me deixa completamente hepatítica. Não, a minha aqui já me favorece. A sua te favorece muito, a minha aqui não É, é tão amigável assim. Mas não tem problema, porque a gente está não, tá aqui legal aí. para discutir um tema tão importante, tão relevante, né, Hum. Fernando? Que nos une nesse dia, para que as pessoas possam acompanhar exatamente um pouco desse histórico, um pouco do entendimento, né? Por que a sociedade civil organizada tem se mobilizado fortemente contra essa prática que, como eu acabei de falar, é intrinsecamente cruel aos animais. Deixa eu ver quem mais que está com a gente aqui. O Rafael. Vamos esperar o Rafael entrar também. Deixa eu ver se eu mudo essa cor dessa luz aqui, Fernando. Eu não tenho muita habilidade com essas questões. Rafael, Opa, acho que está invertido, né? está invertido, Acho que Rafael. Você está agora aparecendo ao sim. Aí, contrário para nós aqui. Ah, agora sim. Olha lá, o Rafael também está com uma cor boa. Só eu que estou com uma cor meio maluca aqui. Vamos ver se eu vou melhorar a minha cor aqui. Não sei, não. Acho que tudo fica igual. tá, tá Vamos. usando Não filtro? tá ruim. É isso? Na verdade, é porque assim, eu acho que eu vou até tentar tirar, vamos ver o que vai acontecer. Eu pus essa luz, Mas não tá ruim, Vânia. Tá bom assim. Não assim, tá ruim, não. assim não fica melhor? Não, não, mas tá bom. Tava bom também antes. Tá bom do outro jeito? Tá. Uhum. É porque assim, é muito difícil você testar sem você estar com as pessoas do outro lado. Então, eu Fica sou de diferente, né? outra geração e de outro tempo, né? Então, Rafael, a gente estava aqui numa prosa antes de começar formalmente, né? A gente junto nessa live aqui, falando, né, da data importante que nós temos no dia de hoje, que é discutir a questão do transporte marítimo de gado vivo, né? Hoje é um dia importante, né, de luta contra essa prática. É uma data que mundialmente ela tem sido e anualmente discutida nesse sentido. Aí, seu celular também está aí. Que bom. Agora estamos todos aqui. Que bom. Bom, gente, alegria de ver vocês todos juntos aqui. Fico muito feliz. Faz tempo que a gente não faz uma live pelo fórum e acho que o dia é um dia muito importante, né? Como a gente já falou, é um dia de a gente explicar para as pessoas nesse mundo absolutamente complexo que nós vivemos, né? Por que a gente luta contra o transporte marítimo de animais vivos, né? A gente fala muito de gado vivo porque é o que normalmente acontece aqui no nosso país.
Mas nós sabemos, né, que se a gente, quando a gente piscar, a gente tem o risco de que outros animais possam ser transportados da mesma forma, né? E isso é extremamente complexo e nós vamos estar trazendo um pouco de informação para todos vocês, esperando contribuir na reflexão de todos. Então, para isso, nós estamos contando hoje aqui com a grata presença do Fernando Schell, que é doutorando em filosofia, diretor-geral da ONG Princípio Animal, que tem sede no Rio Grande do Sul. A Yuli Viana, que é médica veterinária, formada pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Ela tem especialização em Medicina Veterinária do Coletivo pela Universidade Federal do Paraná e em Medicina Veterinária Legal pela Qualitas. Ela atua como perita judicial no Estado de São Paulo, é coordenadora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, uma querida, né, que junto com a gente aqui engrossa um time de veterinários compromissados com realmente defender aquilo que é mais importante, que é a vida dos animais. E, por último, mas não menos importante, o nosso querido Rafael Van Erven Ludolf, que é advogado, pesquisador e professor dedicado ao direito animal e aos direitos da natureza. Ele é doutorando em Sociologia e Direito na Universidade Federal Fluminense, mestre em Sistemas de Gestão para o Meio Ambiente também na Universidade Federal Fluminense. Ele tem como publicação de mestrado um artigo muito importante na Revista Brasileira do Direito Animal. Esse artigo saiu no número de setembro a dezembro de 2020, a exportação de gado vivo no Brasil e a regra constitucional da vedação da crueldade. E o Rafael, ele se dedicou no mestrado como agora no doutorado, a pesquisa sobre esse tema na exportação de animais vivos por via marítima. E esse ano, em setembro, ele vai, na verdade, ampliar, né, essa área de estudo, né, fazendo um doutorado sanduíche na PDSE, através da PDSE da CAPES, na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. E ele é atuante nas comissões de proteção e defesa animal da OAB do Rio de Janeiro, na Frente Parlamentar em Defesa dos Animais em Niterói e no Laboratório de Justiça Ambiental na Lapa, na Laja, na Universidade Federal Fluminense. Então, o Rafael está falando conosco do Rio de Janeiro. Então, a gente tem aqui um universo, né, de possibilidades que nós vamos estar discutindo hoje. Só para a gente começar aqui o nosso tema de discussão, para quem não me conhece, eu não me apresentei, meu nome é Vânia Plaza Nunes, eu sou médica veterinária e sou diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, mais recentemente conhecido como Fórum Animal. Como tudo hoje é mais rápido e mais direto, né? Então, o Fórum Animal hoje talvez seja mais conhecido por todos os que estão aqui hoje. Bom, eu vou ler um trecho introdutório aqui que eu acho importante para que a gente discuta o nosso tema. Primeiro, para quem não conhece o Fórum, ele é entre as organizações de proteção e defesa animal brasileira, pioneira na atuação contra a exportação marítima de animais vivos, participando de debates públicos, expondo em ambientes políticos, acadêmicos e nos meios de comunicação a crueldade intrínseca dessa prática condenável que desrespeita a ciência e o bem-estar animal. A nossa atuação busca ampliar a consideração ética e moral dos animais e garantir que atividades puramente comerciais e desnecessárias como essa sejam eliminadas, pois envolvem intenso sofrimento aos animais. O Brasil está na contramão dos países mais desenvolvidos que avançaram em políticas públicas e comerciais que proibiram ou estão em vias de proibição da prática, entendendo que a sociedade não aceita mais argumentos que em nada justificam o sofrimento intrínseco dessa prática. Eu gostaria agora de pedir que vocês se revisassem para fazer uso da palavra inicialmente, para que a gente depois possa aprofundar a discussão. Fiquem à vontade, acho que podíamos começar com você, né, Fernando? Vamos lá. Pode ser, eu gosto de falar. Boa noite a todos, todas. A Yuli, Rafael, Vânia. Vânia, eu acho que talvez fosse interessante para as pessoas que estão nos vendo aqui, né? Eu sempre digo, né?
a gente não tem que convencer vegano, a gente tem que convencer o pessoal de fora, né? O simpatizante. Mas eu acho que seria importante a gente esclarecer que sobre esse tópico de libertação animal, né, mais específico aqui, dos navios, o ativismo, né, falando agora para o ativismo, ou para os simpatizantes, o pessoal não tem noção assim do trabalho chato e sistemático que é lutar contra esse tópico, né? Então a gente às vezes acha assim, vamos lutar contra, né? A Yuri não gosta que eu fale cargas vivas, eu falo, não adianta. As cargas, né? Mas é um trabalho muito sistemático que o Fórum Princípio Animal tem, né? E outras organizações, que é monitorar esses navios, monitorar toda a questão chata, burocrática e jurídica, né? De como se dá tudo isso. E eu acho que seria importante ter como um pano de fundo, para quem está nos assistindo aqui, que esse é um trabalho sistemático que a gente faz, né? As organizações fazem um trabalho sistemático e muitas vezes nós somos até acusados, né, de bem-estaristas, até sobre esse tópico, né? Porque nós temos que ir, obviamente, por uma questão de legislações e tudo, mas é por um dos únicos lugares que a gente consegue pegar, né? Para tentar evitar que isso continue acontecendo. Então, eu só gostaria de pedir isso assim para o pessoal que está nos assistindo, assim, entender que há um trabalho por trás, chato, sistemático, e ele é constante, né? Ele não para. Aquilo que eu sempre digo, assim, a gente trabalha 30 dias para no final ter uma foto de alguma coisa que a gente fez, né? Que deu alguma coisinha certa. Mas entre o intervalo dessas fotos, teve muito trabalho por trás. Sempre tem muito trabalho por trás, né? Então, eu gostaria de deixar meio claro isso, assim, né? E, enfim, aqui a Princípio Animal, a gente teve essa proximidade com esse tópico das cargas, da mesma forma que a gente teve com o Fórum. Isso foi em 2017, teve uma audiência pública aqui em Porto Alegre, né, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Que quem promoveu foi a Animals Australia, né? Animais Austrália, e o Fórum. Daí veio a Beth McGregor, veio a veterinária da Animals, que agora não recordo o nome dela, e ali eu fui convidado para participar dessa audiência pública. E aí a Princípio Animal começou a tomar conhecimento dessa pauta, e então ali a gente começa a estreitar um pouco mais com o Fórum e tudo. Então foi a partir de 17 que a gente começou a trabalhar essas questões, assim. Só para dar um contexto, assim. Ótimo. Fernando, eu vou aproveitar que você trouxe, né, essa questão de um evento em 2017, vou fazer um breve histórico aqui. Eu achei uma matéria bem interessante hoje, que traz no Repórter Brasil, exatamente há um ano atrás, vários itens sendo discutidos a respeito desse tema, e tem um trecho que eu acho que vale a pena a gente ler, para contextualizar as pessoas exatamente o que você falou, que isso não é um trabalho que começou agora, é um trabalho de anos a fio, é um estudo que vem sendo feito por algumas poucas pessoas, não é um assunto que despertasse interesse, né, das pessoas, até que, de fato, a gente teve uma maior mobilização aqui no Brasil, em especial uma ação, né, que o Fórum entrou na justiça e foi exitoso nessa ação, por poucos dias, mas ela foi um marco histórico, porque foi a primeira vez que em qualquer país do mundo se conseguiu suspender essa prática, né, com os animais embarcados, mas a gente teve uma movimentação do governo brasileiro, do ministro da Agricultura e do presidente da República à época, para que essa ação fosse desfeita, né? Então, acho que é importante ler. A matéria diz assim: a exportação brasileira de gado vivo por via marítima em larga escala começou em 2002, principalmente para países da América Latina, e até 2015 a Venezuela era o principal comprador, sendo substituída nos anos seguintes pela Turquia, além do Egito, Líbano, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Uma das justificativas para que esses países concentrem as importações, além da insuficiência de produção interna, é para que os animais sejam abatidos segundo os preceitos islâmicos do halal. Uma questão que é bem importante a gente colocar aqui é que, para que isso acontecesse, a gente teve uma mudança no cenário legislativo, especialmente na Austrália. Então, quando a gente fala a exportação era para a Venezuela, a gente pouco tinha notícias sobre isso, porque essa exportação já acontecia, na grande maioria das vezes,
pela região norte do país, né? A gente não tinha esse envolvimento da região sudeste, da região sul, nessa cadeia de transporte marítimo. Quando, na verdade, esse cenário muda, ele muda porque a Austrália, que era tradicionalmente o país que mais exportava animais para esses outros países que a gente acabou de citar, localizados aqui, na maioria deles na região do Oriente Médio, é, a Austrália parou de exportar porque existia um forte movimento da sociedade civil organizada na Austrália para que essa prática fosse banida, e eles suspenderam realmente por um bom período para rever a legislação, as práticas, lembrando que para eles, mais do que os bovinos, né, eles tinham o transporte de ovinos, na sua maioria, e por isso a gente tem uma entidade que vem para o Brasil apoiar um grande movimento aqui, né, de conscientização quando começa a recrudescer essa prática no Brasil, porque ela vinha em declínio, né? Então a gente tinha só esse pequeno foco de exportação. A gente teve um acidente grave, né, que aconteceu em Barcarena, onde a gente teve mais de 5.000 animais mortos. Na época também o fórum entrou com uma ação na justiça, mas não foi exitoso, a promotoria de justiça não acolheu o pedido, e as pessoas que foram alvo, né, de indenização foram muito menor do que deveria, foi a comunidade ali de Barcarena. Entretanto, ele já tinha um relato naquela mesma região, 4, 5 anos anteriores, de um transporte feito com balsa de animais de uma região para outra, onde também tinha acontecido um naufrágio. Ou seja, a recorrência de acidentes de maior ou menor monta nesse tipo de prática já existia, e não só no Brasil, em outros países. E o que aconteceu é que, com a interrupção das ações na Austrália, esses países passaram a procurar aqui no Brasil uma alternativa, justamente porque o Brasil era já um exportador de produtos de origem animal, né, ou de carne de animais já abatidos. E, por coincidência, né, a gente tinha tido um grande incentivo do governo para a produção, né, para financiamento de áreas de produção do agronegócio no Brasil, e existia um excedente. E esse excedente para os proprietários, né, dessas empresas, para não ter diminuição do valor agregado nos seus animais, viram aí uma fonte importante de manter, né, o padrão de renda que eles gostariam para esses animais. Então, poucas empresas aderiram a essa questão. A gente teve algumas que inicialmente foram procuradas e não podiam, por questões judiciais, cumprir, e a gente viu esse recrudescimento dessa prática, então, entre 2015, 2016, 2017, e se criou uma grande expectativa de mercado que culminou nessa ação do fórum, que foi exitosa, né, por um curto período de tempo, mas foi muito significativa para que a sociedade tomasse consciência do que é realmente o transporte marítimo de gado vivo. Queria pedir para o Rafael fazer algumas considerações a respeito, enfim, daquilo que você achar importante trazer aqui inicialmente para as pessoas, Rafael. Eu só quis fazer esse contexto para poder abrir espaço para você e, em seguida, a Yuli poder fazer seus comentários. Obrigada. Tá ótimo. Primeiramente, agradeço pelo convite. Me sinto feliz de estar ao lado aqui da Yuli, do Fernando, da Vânia, e junto com essa turma participando, né? Tomara que mais pessoas sejam motivadas a se manifestar pelo fim dessa prática cruel. E, ao mesmo tempo que estou feliz de estar com vocês unidos nesta causa, hoje já recebemos mais uma notícia triste de outro navio, né, que naufragou, e cerca de 15.800 ovelhas, indivíduos sencientes, morreram afogados. Então, para que a turma tenha ideia, né, de como isso segue acontecendo, a Vânia, ela mencionou alguns desastres terríveis desse, né, e agora temos outro já nesse histórico, né, da exportação de animais vivos. E, sem sombra de dúvidas, segundo as pesquisas que realizei e tenho realizado, é uma prática intrinsecamente. Poxa, travou. Acho que o Rafael travou um pouquinho. Vamos ver se ele Travei? volta. Travou, Rafael. Voltou. Voltou agora. Opa, Isso. voltou.
Então, realmente, né, é uma tristeza, mas esse evento trágico de afogamento de indivíduos sencientes. E a turma que está participando, quem ainda não conhece, né, essa atividade, é importante saber que o Brasil está no topo dos exportadores de gado vivo para o exterior, para uma finalidade, né, fatídica de matança desses animais, e não tão somente que por si só já bastaria para pleitearmos uma proibição dessa atividade, não tão somente sofrem os animais em si mesmo, mas também o meio ambiente como um todo, em toda a cadeia produtiva, sofre degradação, e também as pessoas humanas envolvidas nessas atividades, sejam comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, que sofrem com a pecuária de animais, sejam os próprios trabalhadores dessa cadeia produtiva que não sabemos, né, em que situação se encontram, né? Mas em si mesma a atividade ela é inerentemente cruel. No meu modo de entender, segundo minhas pesquisas, viola frontalmente a Constituição Federal, no que tange à regra anticrueldade, constante no nosso artigo 225 da Constituição Federal, viola níveis básicos de bem-estar animal que a Iuli e a Vânia podem certamente esclarecer da melhor maneira. Então, nós estamos diante, né, de um cenário que precisa de uma manifestação coletiva por todos os lados que pudermos, sejam manifestações no legislativo, sejam provocações do judiciário, como o Fórum Animal tem feito, sejam provocações dos movimentos sociais se manifestando contra essa atividade e deixando às claras como que ocorre essa operação, em todas as suas etapas, para que percebamos, né, que não é um movimento de veganos tão somente, um movimento filosófico de proteção animal, não. Nós estamos lidando com uma prática intrinsecamente cruel a seres sencientes e que por si só não pode persistir, não é verdade? Então, se desejamos um mundo de paz, de solidariedade, precisamos diretamente libertar esses animais de tamanho sofrimento. Na minha pesquisa de mestrado, eu avaliei essa prática sob a ótica do direito animal, e agora, na minha pesquisa de doutorado, eu estou avaliando essa prática sob uma ótica anticapitalista, sob uma ótica descolonial, buscando produzir, né, conhecimentos que demonstrem como, sob diversos vieses, essa prática não pode se sustentar, assim como outras, né, que causam aí sofrimento aos animais. Deixa eu só fazer uma consideração. A gente está com um bom grupo de entidades de proteção animal aqui representadas. Para a gente isso é super importante, né? Porque a gente sabe que a grande maioria das entidades de proteção e defesa animal, elas têm tanto trabalho, tantos desafios, né, com os animais de estimação, e que muitas vezes elas também não têm a oportunidade de ter acesso a essas informações, a esse conhecimento, que diz respeito a uma quantidade enorme de outros animais que fazem parte do nosso cotidiano, né? Então, acho que é muito importante a gente reconhecer aqui várias entidades presentes, e isso mostra que, na verdade, essa união, né, através desses sistemas virtuais, é muito importante. E queria deixar aqui que tanto a gente no fórum, quanto o Princípio Animal, quanto o Rafael pessoalmente, a gente está sempre disponível, né? Cada um de nós tem o seu Instagram, mas a gente tem o das entidades, para, em caso de dúvida, vocês entrem em contato com a gente para que a gente possa cada vez mais ampliar o espaço dessa discussão, que é tão relevante porque ela não envolve, como disse o Rafael, para aqueles que acham, mas tudo bem, os animais, né? Mas envolve dois outros temas que são cruciais. O primeiro deles é a questão, muitas vezes, do trabalho escravo. A gente, né, tem relatos de inúmeros casos de trabalhos escravos nesses sistemas de criação, e o segundo é a questão da destruição do ambiente natural para manter esses animais, porque existe um sistema já consagrado, né, de como é que você faz para produzir esses animais num custo razoável, para que esses animais depois possam gerar o maior lucro possível nesse processo de exportação. É importante lembrar que quando a gente faz esse tipo de transporte,
se a gente quisesse achar argumentos, inclusive do ponto de vista econômico, existe um grande argumento que você não agrega valor na cadeia produtiva. Então, quando você cria os animais no Brasil, transporta os animais do Brasil, abate os animais do Brasil, beneficia para qualquer uma dessas cadeias alimentares onde as pessoas se alimentam ainda de produtos de origem animal, você agrega valor porque tem pessoas trabalhando nesse sistema. E quando, na verdade, a gente simplesmente comete uma série de, não sei se a gente pode dizer crime, Rafael, mas de ações condenáveis, pelo menos, do ponto de vista dessa cadeia produtiva, e só quem se beneficia é o criador daqueles animais, né? Ou então o mercado externo, e muitas vezes sem cumprir protocolos internacionais sanitários, protocolos de saúde animal. Então, a gente, na verdade, percebe como ela é realmente uma cadeia que não é produtiva, e o que é pior e o mais grave, ela condena os animais a um sofrimento enorme em todo o sistema produtivo, da produção à finalização, porque tem a produção, o transporte, o embarque, a viagem, o desembarque, a manutenção, a destinação desses animais e depois, finalmente, o destino, né, para o abate dentro daquela prática que se destina nesses países onde esses animais são encaminhados. Então, acho que mais para fazer um contexto rápido dessa questão, queria pedir para a Yuli fazer as considerações em relação principalmente a esse sistema todo, né, que fica aí agravando cada vez mais, né, o bem-estar dos animais. Acho que seria bem importante para as pessoas entenderem. Boa noite a todos, boa noite ao Rafael, ao Fernando, a Vânia, a todos que estão nos assistindo. Foi interessante a Vânia comentar essa questão do ponto de vista econômico, né? Porque um dos argumentos para derrubar a decisão que barrava a exportação dos animais no processo do fórum foi justamente a relevância econômica da prática. Mas quando a gente avalia os dados, a gente vê que não tem, né? Dados de 2019 mostram que ele representa 0,2% do PIB nacional, ou seja, não é relevante, não é promissor, porque o Brasil está na contramão dos movimentos mundiais. Né? Em todos os outros países que essa prática vem sendo paulatinamente proibida ou suspensa temporariamente, você vê que também que quem se sustenta e se beneficia da prática vai sendo direcionado para outros sistemas de criação. Né? Então, os países que estão proibindo, eles não estão fazendo de uma forma tirânica ou de uma vez por todas. Eles estão fazendo um movimento para que as pessoas possam se transicionar para outros sistemas. Então, há um preparo também daquele produtor, daquele criador de animais. Então, o Brasil tem que se antenar para isso, porque a gente quem explora os animais pode estar vendo o copo meio cheio ou meio vazio, né? Diz assim, não, a gente está vendo um mercado promissor. Na verdade, o mercado ele está, o que eu entendo, está se acabando mesmo, porque a sociedade não tolera mais, né? Então, todos esses recortes que vocês citaram os acidentes que envolvem e vitimizam os animais que já estavam indo para abate, né? Mas eles morrem ainda com um agravante de sofrimento, né? Esses movimentos, esses acidentes, eles estão impulsionando que as decisões sejam tomadas para acabar. Então, a gente tem o exemplo da Austrália, que a Vânia citou, mas que voltou a transportar, mas agora o novo governo que assumiu já se comprometeu a acabar com essa prática. E a gente tem que entender que a fatia de mercado da Austrália, hoje em dia, mesmo eles reduzindo em mais da metade o número de animais exportados, eles ainda exportam na faixa de 500 mil de ovinos por ano. E mesmo assim, eles conseguiram comprar, entre aspas, essa briga, né? Eles foram eleitos levantando essa bandeira. Então, acho que é possível. A gente tem que entender que existe uma possibilidade. A gente está falando de um mercado que se sustentou por muito tempo nessa exportação. Então, se lá é possível eles discutirem isso, por que a gente não pode, né, considerar? E a gente vê justamente o contrário. A gente vê parlamentares querendo acelerar o processo de exportação, né? Cortar burocracias com o pretexto de que vai beneficiar os animais. Eu não entendo como que a gente vai beneficiar os animais se vai acelerar o processo do caminho deles para a morte, né? Porque, assim, até mesmo quando diz, a gente vai atender esses mercados, né? A gente está atendendo o mercado halal, que é o mercado que
dos animais que são abatidos de forma consciente sob os preceitos religiosos. Mas o Brasil já faz esse tipo de abate aqui internamente. Então, a ida dos animais no navio é um sofrimento adicional, né? Eles seriam abatidos aqui ou estão sendo abatidos lá com o sofrimento de ser mantido por semanas dentro do navio, apertado com outros, alta densidade, num estresse térmico, ou seja, tem uma temperatura muito intensa, condições de manejo, ou seja, poucas pessoas para manejar aquele tanto de animais. O que eu entendo também que é o mais grave o sistema é pouco transparente, né? A gente está se relatando a crueldade de como os animais são mantidos, porque a gente tem os relatórios de outros veterinários de outros países que têm uma forte base e tiveram acesso à condição dos animais dentro dos navios. Nós não temos isso, né? Os próprios exportadores provavelmente não sabem como os animais estão chegando lá, né? E os nossos sistemas regulatórios também são um pouco negligentes nesse aspecto. Então, como o Rafael falou, eu acho que a gente tem que, inclusive, já que dizem que é um mercado seguro, que respeita o bem-estar, né? As pessoas adoram usar pôr o bem-estar como selo para validar várias práticas cruéis, que abram sim as portas para que a gente tenha acesso, para avaliar como é que os animais de fato estão, né? Então, assim, a gente tem os movimentos de suspensão definitiva, ou seja, os mercados que estão sinalizando que querem parar de vez, porque não há como garantir bem-estar dos animais, e porque para a imagem do país é ruim, né? Se associado a um grande naufrágio que mata 20 mil animais e vitimiza pessoas também, isso não é interessante para um país de importância, de uma importância econômica. E também tem suspensões temporárias, que acho que é importante a gente citar aqui, que é justamente nesses períodos do ano que a questão da temperatura está muito elevada e os animais sofrem ainda mais, né? Então, os ovinos são muito mais sensíveis às questões térmicas, né? Então, eles podem sofrerem a mortalidade de vários animais durante o transporte. Então, esses países que fazem a exportação já entendem que tem períodos piores, então eles mesmos já suspendem. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar isso e o Brasil tem que estar antenado, né? A minha sensação é que a gente nada na contramão, assim. Todo mundo está indo para um caminho de respeitar e considerar mais os animais e o Brasil está achando que vai pegar essa fatia e isso é interessante. Não é, né? Então, acho que isso é importante para a gente discutir aqui com os colegas. Queria aproveitar nesse momento sua fala, Yuli, antes de devolver a palavra para o Fernando, para a gente ler rapidamente aqui um texto que eu já deixei pronto, até para a gente não devagar demais, que fala sobre a questão do bem-estar animal nesse sentido. Então, a ciência do bem-estar animal está diretamente ligada a buscarmos proporcionar aos animais condições adequadas para que ele mantenha a sua homeostase e tenha a melhor capacidade de se adaptar ao ambiente onde está, vivendo na sua melhor condição física, mental e comportamental. Entretanto, o ambiente de confinamento pode ser muito desafiador para os bovinos, que é o nosso caso. A gente pode estender isso para todas as outras espécies dos animais que são explorados economicamente na área da produção, principalmente quando eles são mantidos sob condições de criação e de manejo que não levam em conta suas necessidades e as suas capacidades individuais de adaptação, gerando estresse intenso e prolongado. Quando mantidos sobre essas condições desafiadoras, os bovinos enfrentam graves problemas de bem-estar e têm seu desempenho prejudicado. Quando a gente fala em desempenho, a sua capacidade de se manter e não apresentar uma queda imunológica, perda de peso, mudança de comportamento que pode levar a acidentes, ao adoecimento e até à morte desses animais. Quando falamos do transporte marítimo de animais vivos, temos uma situação de confinamento e, independente da espécie alvo dos transportes, temos uma situação para a qual a manutenção do bem-estar dos animais se torna algo impossível. Queria só agregar uma coisa aqui, que na sua fala eu fiquei pensando, Ayuri, a gente ainda não considerou, mas acho que é mais um argumento importante, sobre as mudanças climáticas, né? Sobre a forma súbita e a forma inesperada, porque a gente tem visto isso, das questões de chuva, maremoto, terremoto, altas temperaturas que estão alterando correntes marítimas, né? Incidência e risco de tempestades inesperadas.
Então, isso é um outro fator que condena também essa prática, pensando, como você disse, que essa viagem ela pode demorar, e ela, em geral, demora no mínimo de 15 a 20 dias, né? E os animais que nunca tiveram a experiência dessa alta densidade de confinamento, muito menos dessa alta densidade por tanto tempo no transporte, eles sofrem alterações dos grupos sociais, muitos animais deitam e não conseguem levantar por conta da densidade de cada uma das baias onde esses animais são destinados, o tipo de alimentação, mesmo que eles tenham sido condicionados a comer aquele tipo de alimento, né? Vários outros fatores podem interferir, a própria incidência de chuva e vento que vai acontecer durante toda essa viagem, o movimento das marés, enfim, tem uma quantidade enorme de fatores que vai contribuir para que seja impossível você pensar que mais de 20 mil, em geral 25, 27 mil animais a gente possa garantir o bem-estar desses indivíduos. Então, a gente tem visto de uma forma muito cruel e recorrente em todas as práticas exploratórias onde os animais estão envolvidos e querem, né, ampliar essa capacidade de exploração, eles colocam a expressão bem-estar animal. Então, deixar claro que a inclusão dessa expressão ela é tão danosa quanto a gente viu décadas atrás a questão do desenvolvimento sustentável, né? Porque a expressão em si ela não diz nada se junto com ela tiver um conjunto de práticas, né? Um conjunto de fatores que vão comprovar que, de fato, o bem-estar animal daquele indivíduo está garantido. E isso não é uma coisa nem um pouco simples, ela é extremamente complexa. Se eu multiplico de um indivíduo para 25, 27 mil, dá para imaginar, né, como é absolutamente impossível. Por isso, tem uma frase importante, né, da tese do Rafael, que eu gosto muito, que ele deixa claro, né, isso. E eu, quando li o artigo, guardei isso de forma muito importante, que essa prática está intrinsecamente ligada à crueldade a que é impingida aos animais. Por que a gente fala isso? Porque a crueldade aí, ela é uma prática de maus tratos que é sabida por quem faz essa prática, né? Ela é recorrente, as pessoas que estão ali sabem que isso vai acontecer e mesmo conscientes disso, elas insistem nessa prática. Fernando, eu queria te ouvir um pouco falando sobre esses processos todos, como você tem visto, como é que a justiça tem se manifestado nos processos que você tem acompanhado, e também queria que você falasse um pouco sobre essa postura, né, muitas vezes muito superficial que as pessoas têm de falar, vocês estão apoiando esse tipo de prática, porque na verdade a gente muitas vezes não consegue fazer com que ela pare e a gente fica lutando, né, para entrar nos navios, para acompanhar o que está acontecendo, para tentar ter provas, né, como a Yuri disse, que é muito difícil. Queria que você comentasse isso um pouco para nós, por favor. Hoje, depois a gente tem que comentar até sobre o PL, né, o 1523. A Yuri me passou antes, mas eu já tinha visto ele, né, mas é tanta coisa passando, mas o que eu vou comentar aqui sobre as ações vai de encontro a esse PL, né, e é um PL que a gente vai ter que botar todo mundo na rua para tentar parar ele. Mas enfim, eu fiz uma cola rápida aqui agora de tarde, e eu não tinha me tocado, que a gente já tem 5 movimentações jurídicas com relação às cargas. Então, a primeira começou ali, fazer um breve histórico. A primeira começa em 2020, contra o NADA, né, que é um dos maiores. E a gente consegue, tem um sucesso ali nessa ação da Princípio Animal. A gente pediu para aqueles... É uma coisa importante, para as pessoas entenderem o que a gente pede na ação, e vai de encontro a isso que a Vânia falou agora, a gente pede o básico, né, o básico. É claro que a gente, em algum momento, pede a intervenção para o navio não sair, né, para os animais não embarcarem, mas, basicamente, a gente faz o seguinte, a gente pede, primeiro, para subir com uma equipe técnica da ONG, né, um fotógrafo, um veterinário, para testar o tal bem-estar dos animais lá dentro, né? Para isso ser depois anexado na nossa ação civil pública como coleta antecipada de provas. Num primeiro momento, parece algo de legitimados, né? Tipo assim, bom, nós somos legitimados, nós podemos subir, né, como representantes dos animais, mas são pedidos que, na grande maioria das vezes, é indeferido pela justiça, né? Eles são indeferidos, esses pedidos. E o pessoal de fora tem que se surpreender mesmo, mas por que não deixam entrar?
Por que não deixa a gente entrar lá, já que o mapa diz que o bem-estar animal está assegurado, está tudo bem, está tudo bonito, mas não deixa a gente subir. Então, em 2020, no começo da pandemia, a gente fez uma ação de tarde, algo assim, né? Heróico, a gente fez a ação e a gente conseguiu no plantão uma liminar para subir. A gente conseguiu a liminar para subir no navio, só que assim, acreditem, no outro dia, quando eu já estava com a equipe técnica toda para subir, já tinha o decreto sobre os testes de Covid. Na época não era esse teste que a gente tem na farmácia hoje. Era aquele teste laboratorial, que demorava e tudo, mas já tinha decreto com testes e algo do tipo. Então, inclusive, veio o gerente do porto, né, aqui do Rio Grande, e tinha esse problema aí, esses detalhes que a equipe técnica então não poderia entrar no navio, teve uma série de questões aí. Ou seja, nós conseguimos eliminar em 2020 e não pudemos entrar no navio, foi frustrado. 2021, a segunda ação civil pública da ONG também foi controlada, né, só que daí foi no Pará, foi em Vila do Conde, no Pará. Essa ação ela teve todos os pedidos indeferidos, e os pedidos são sempre os mesmos. Documentação dos animais, né? Nós queremos entender qual é a documentação de todos esses animais que estão subindo, né? E a procedência e tudo. E para fotografar, para entrar no navio, para fazer a documentação de como eles estão lá dentro. Terceira, também foi indeferido. Terceira, em Rio Grande agora, com o Elevation, daí essa ação foi uma ação em conjunta com a Mothers for Animals, ação civil pública. Foram feitos pedidos também, não foram deferidos. Também, terceira ação, não foi deferidos os pedidos. Quarta ação, daí a quarta e a quinta, elas vêm através do Ministério Público Federal, né? Daí a gente entrou que foi a coalizão das ONGs, né? Foi a Princípio Animal Fórum e a Mothers for Animals pedindo pro MPF acatar, né, nossos pedidos ali, básico, de subir, ou o próprio MPF subir e fiscalizar isso. Continua rodando lá, não aconteceu nada, e é importante a gente frisar aqui que, mesmo sendo esses pedidos, eles perdem o objeto, porque o navio vai embora e acabou. Fica só a CP, se tiver uma CP, com relação ao pedido das documentações. A última agora que a Princípio Animal fez foi em relação ao pedido para o Ministério Público Federal, para o Ocean Drover, que essa foi uma série de questões ali que não deu certo, mas foi frustrada também, a gente considera frustrada, porque esse navio ficou no canal de Rio Grande cerca de um dia, e também teve uma notícia de um ciclone extratropical que ia passar bem por ali e tudo, e quando nós estávamos dando andamento para a chance de subir nesse navio, esse navio vai para Montevidéu. Ou seja, a gente perde de novo o objeto, né? Importante falar para as pessoas que a gente monitora esses navios, né? A Yuli monitora, eu monitoro, que nem a gente brinca, né? Eu acordo 6 da manhã, eu faço meu café e eu fico olhando o navio na minha tela, aqui, monitorando eles, para ver onde eles estão indo e tudo, para a gente começar a agir. Outra coisa que é interessante falar é assim, ó, eu sempre digo, uma estratégia falada não é mais uma estratégia. Mas agora, de encontro a esse PL 1523, e já fica aprovado, que eles já entenderam a nossa estratégia, né? Eles já entenderam qual é a nossa movimentação, quais são os nossos pedidos. Então, falar assim numa live já não vai fazer muita diferença, porque eles já entenderam o que a gente faz. Não sei, talvez a Yuli queira falar um pouco do PL, mas o PL, basicamente, ele diz o seguinte, o PL 1523 de 2022, ele vai retirar o artigo 28 da Lei 8171 de 91, que ele o artigo 28, ele tem as condições mínimas de bem-estar animal para o transporte, ou criação, se não me engano. Tu me corrige depois, Yuri. Mas ele quer suprir isso, quer tirar essa obrigação mínima. Então, se a gente já tem uma situação horrorosa agora, né, bestial, que é o que está acontecendo, esse PL passando na Câmara dos Deputados, né, ele vai liberar geral praticamente. Ele vai liberar geral e, se eu não me engano, é o inciso 3, acho que é o inciso 3. Eu só fiz uma cópia rápida aqui.
que ele fala da fiscalização veterinária de categorias vinculadas à sanidade agropecuária. Ou seja, então liberou. Não tem mais essa de veterinário atestar algo. Não, se esse PL passar, a coisa piora, né? Então a gente tem que ficar muito atento com essa questão do SPL, sobre esse breve parâmetro aí do que eu passei das movimentações jurídicas que a gente já tem aí. Se tu quer fala alguma coisa sobre isso aí, Yuri, sobre essa questão mais técnica do PL, talvez. Eu dei uma lida nele hoje à tarde, assim, eu acho que tem questões ali que, obviamente, o Rafael pode até explicar a questão da hierarquia das leis, das normas, mas quando o Brasil fecha um acordo com outro país, um acordo comercial, ele tem que cumprir as exigências do país comprador dos animais. Então, se o país comprador exige que os animais estejam com determinadas vacinas, determinados protocolos, é isso que quem está oferecendo, está servindo, entregando os animais vai ter que fornecer. Então, eu não sei se com uma força de lei dizer assim, não, vamos reduzir o período da quarentena, vamos evitar, não há necessidade de ter um veterinário. Tem um termo lá, tem um artigo que ele fala de não há necessidade de um veterinário acompanhar os animais, desde que não seja uma questão sanitária. Na realidade, o que de fato acontece hoje, eles não são acompanhados por médico veterinário, até pela forma como a comercialização é feita. Eles entregam a mercadoria, entre aspas, como os animais são considerados, no porto. Quem compra, pega aqui e assume a responsabilidade até o final, até o animal chegar lá. Então, assim, para mim é quase inócuo esse artigo, esse termo, porque já não acontece isso na realidade. E não sei se ele pode ter ele burlar ou ele desrespeitar as normas do mapa. Ou seja, tem uma questão de hierarquia da lei que talvez ele possa, mas assim, o mapa regula a comercialização dos animais por uma questão sanitária, né? Então, como é que a gente vai discutir como é que vai pôr esses valores todos na mesma balança para equacionar? Deixa eu só comentar uma coisa aqui, Ayuri, que também tem as questões que a OIE exige, né? Então, existem Sim. protocolos mundiais que, na verdade, precisam ser respeitados. O que eu acho, né, ouvindo vocês falarem que leram o PL hoje à tarde, eu não tive essa oportunidade, eles só vão legitimar o que eles já estão fazendo, né? Eles querem colocar na lei para depois não dizer que, olha, mas a lei autoriza a gente fazer. Então, eles estão institucionalizando o absurdo, na verdade, que eles já realizam. Nessa questão que eles já realizam. Né? Então, acho que esse é um ponto, talvez, bem importante da gente entender a gravidade desse projeto de lei. Né? É por isso que eu digo que esse PL ele vai de encontro a todas as reivindicações jurídicas. Ele está querendo simplesmente tirar aqueles pedidos mínimos, que é o que sustenta o que a gente tenta pedir, né? E ele está lá querendo tirar. Então, é um diálogo quase assim com as organizações. Assim, a gente vai cortar aqui para não ter chance de nos incomodar em algum momento. E é aquilo que eu falei, né? É uma estratégia, mas eles já sabem a nossa estratégia. Então, enfim, pode falar, Rafael. Não, e até porque a base normativa existente para regular essa prática, ela já tem muitos problemas, ela é muito precária. Então, certamente, né, a estratégia é consolidar aí, né, uma lei para poder dar um mínimo de garantia legal para que eles possam realizar essa operação. Tem um trabalho interessante da Leila Mussi, que faz uma avaliação dessa base normativa para sustentar essa atividade, e ela aponta ali uma série de precariedades, né? Então, tanto das instruções normativas do mapa, a 39, a 56, a 46, uma delas especialmente foi editada quando da ação judicial envolvendo o navio americano, né? E aí sim o mapa buscou, né, oferecer ali uma normativa regulamentando essa prática de maneira mais consistente. Tem problemas também na própria Norman, nas normas da Marinha do Brasil, essas normas da Autoridade Marítima para embarcações empregadas na navegação em mar aberto. Tem problemas na Lei 12.815 de 2013, que trata das questões dos portos e instalações portuárias. Então, uma série de inconsistências, contradições e inseguranças para esse tipo de atividade acontecer. Então, era de se esperar que buscassem aí, né,
legislativo para aprovar uma lei que desse um mínimo de garantia mais robusta a essa atividade. E claro que toda lei, toda atividade que violar princípios básicos dos direitos dos animais já consolidados, por exemplo, nós temos a Lei de Crimes Ambientais, que no seu artigo 32 tipifica que é crime causar maus-tratos a animais. Nós temos também a Constituição Federal, com a norma anti-crueldade. Nós temos uma disciplina do direito animal se consolidando cada vez mais, que vai nos dando as bases a contestar esse tipo de atividade e também fundamentar críticas, né, contra essas leis. Então, nós temos um material para isso, né? Mas, infelizmente, a gente esbarra com uma cultura muito antropocêntrica e especista, com um lobby poderoso da bancada ruralista, né? Que prejudica mesmo pedidos legítimos e bem fundamentados, como o Fernando citou, né? Então, é uma luta muito grande, realmente. Ô, Rafael, deixa eu só trazer uma contribuição aqui. Quando a gente fala da bancada ruralista, o que é importante as pessoas entenderem? Que o que eles dizem que contribui, né, que o agronegócio contribui para o produto interno bruto, a gente precisa fazer que nem cebola, que você vai descascando, vai tirando, né, cada uma das camadas para saber do que é que a gente está falando. Então, tem um tema que é bem interessante saber que esse valor da exportação, ela não corresponde a 0,6% do PIB brasileiro em relação à exportação ao que produz o agronegócio. Então, assim, o valor, ele é mínimo, e com o detalhe que, se a gente pensar na economia, não agrega valor na cadeia produtiva, não gera emprego, não aumenta a quantidade de valor agregado que você vai pôr numa mercadoria, por exemplo, beneficiada. Uma questão importante, né, eles usam o argumento da exportação pela questão do abate halal. Lembrar que esses abatedouros já estão disponíveis aqui no Brasil há algum tempo, né? Foi feito um grande investimento por esses países, se esse fosse o argumento. E eu acho que tem argumentos sanitários importantíssimos que a gente tem que olhar. O que a gente tem percebido é que existe um desmonte em todo o sistema de fiscalização, em todo o sistema onde, na verdade, o Estado, de forma isenta, com técnicos de carreira nas diferentes áreas, possam agir para que, de fato, você garanta o produto, seja ele qual for. Não precisamos pensar só nessa questão do transporte marítimo de gado vivo, mas ele está incluído, e que, ao mesmo tempo, você não tenha ninguém que controle aquilo que você está fazendo. Então, mais recentemente, a gente está vendo propostas e alterações legislativas que vão deslegitimando categorias importantes, né, como os analistas ambientais, os analistas agropecuários, que são carreiras importantes que vão garantindo a qualidade de uma série de fatores ligados à questão ambiental, à questão da produção de alimentos no nosso país, e tudo eles querem fazer de forma autorregulamentada. Eu contrato técnico, eu digo que está tudo bem. E aí eu não posso deixar de fazer esse comentário, acho que é super importante. Lá atrás, quando a emenda constitucional 96, fatídica, estava em discussão, a gente sempre dizia isso, viu? Como é que pode uma empresa que vai realizar um evento, ela contratar um responsável técnico para dizer se aquilo está bom ou não está bom? Ela paga o salário, acha que o cara vai falar o que aquilo tem problema, que tem acidente, que machuca animal, que acontece uma série de questões. E o que a gente viu lá é o que a gente criticava muito, está acontecendo em tudo. Ou seja, o que a gente está percebendo é um desmonte de todo o sistema que garante a qualidade de uma série de tópicos, e nesse caso especificamente, é regulamentar o que já estava dado, e como disse muito bem o Fernando, é assim, eles fizeram um arrazoado das argumentações que a gente usa para falar assim, não, peraí, então vamos fazer uma lei para isso tudo não ser necessário mais. E o que me preocupa, Rafael, é esse esvaziamento, né, de princípios que a gente tem do ponto de vista da área do direito para a defesa dos animais. Porque o que eles querem, na verdade, é deslegitimar tudo que nós exemplarmente dizemos que vem, pelo menos se a gente pegar o ponto de partida da nossa Constituição em 88 para cá, que duramente foi construída em diferentes áreas, né?
Então, desconstruir tudo isso de uma forma muito veemente. Então, eu costumo sempre pensar assim, quando a gente é negligente com os mais vulneráveis, isso vai bater na gente, que é o que já está acontecendo agora. Né? A gente foi negligente em garantir que princípios constitucionais fossem preservados. Olha onde é que a gente está vindo parar. Então, me desculpem, mas eu precisava fazer essa consideração, porque eu estou vendo mais do mesmo que a gente já está vendo acontecer há algum tempo em outras áreas, e todo mundo, né, vendo assim, passando ao longo, assim, não tomando nenhuma atitude. A sociedade civil precisa entender, né, o que vem junto com tudo isso. Né? Então, como vocês bem falaram, acho que foi o Fernando, que não é uma questão de ongueiro, não é uma questão de ambientalista, não é uma questão de gente que abraça a árvore, não é nada disso. Pessoas que estão discutindo isso nas ONGs, nos diferentes temas, elas são pessoas que têm conhecimento, como disse o Fernando, dedicam seus dias dioturnamente, né, sequencialmente, a lutar por esses temas que diz respeito ao bem-estar de toda uma comunidade, de toda uma sociedade, incluído aí, né, os animais, o meio ambiente, as populações mais vulneráveis, enfim, tudo que está envolvido nesse universo tão desafiador que nós estamos vivendo nesse momento aqui no nosso país. Bom, devolvo a palavra para vocês, para que vocês deem prosseguimento. Queria ouvir vocês um pouco sobre as diferentes leis que nós temos. Né? Nós temos lei de proibição, que na verdade está parada, a 3316 e 21 do Célio Studart. Depois nós temos leis no Senado, né, propondo alterações. Então, queria ouvir vocês um pouco sobre essa multiplicidade de leis e depois ouvir também um pouco, o Rafael, o porquê dessa fase sua do estudo, né, da pesquisa ser feita fora. O que você acha que esse conhecimento pode agregar aqui na nossa luta e na nossa discussão, por favor? Eu só queria fazer um comentário, Vânia, que eu acho que o desmonte era o projeto, né? Então ali começou. Tem a gente, aquela coisa do vou arriscar até onde eu posso ir. Aí eu fui e não aconteceu nada, não houve não houve um contraponto. Então vamos avançando na barbárie, né? Então praticamente é isso que está acontecendo. Só que quando a gente falava, ninguém acreditava, né? Então olha onde é que a gente está indo parar. Só que, voltando àquilo que eu falei, dessas pessoas que estão representando esses grupos de poder, né, e de interesse político, achar que estão sendo muito vanguardistas, né? Ou seja, nossa, a gente está conseguindo avançar e vamos assumir uma fatia de mercado. Na verdade, o mercado consumidor, que é o mercado exterior, né, eles têm muito mais critérios, eles têm mais rigor. Então, assim, por exemplo, eles querem saber de onde estão vindo esses animais. Se esses animais estão vindo de área de desmatamento, eles não vão comprar esses animais. Se não houver transparência, não houver rastreabilidade desses animais, eles não vão comprar. Então, assim, quanto menos regras tiverem aqui dentro do Brasil para garantir que esses animais estão vindo de regiões que estão sendo preservadas e que têm mínimas condições de bem-estar, menos vai ter mercado para esses animais. Então, essas leis estão sendo criadas para justificar toda a barbárie e tudo que já é feito e a gente sabe, né? Ou até mesmo para barrar as nossas ações, mas o resultado econômico que eles estão vislumbrando, eu acredito que não vai vir, né? Então, é aquilo que eu sempre critico ou provoco quem está defendendo, que eles que têm que nos mostrar que, de fato, há bem-estar animal, né? A gente está aqui tentando ter um espaço para provar que não há, e eles falam, não, tem, mas eles não provam que tem, isso é só sustentam no termo, né? Então, que seja de fato mais transparente, que abra as portas para que a gente possa ver, já que, né, se a prática respeita os animais e o bem-estar como eles afirmam, né? Então, é só esse comentário. Não, mas é isso. Breve comentário sobre a questão das leis proibitivas que tem. Se não me engano, são 2 ou 3. Agora não consigo lembrar. São 3, uma da Câmara e 2 do Senado, acho. Isso. Do Senado tem a 357, que é uma lei também de 2018. A 3316, que é da Câmara dos Deputados, é de 21. E tem, deixa eu ver, mais uma. A 3093, que é uma proposta também do Senado, também de 21.
que proíbe a exportação de animais vivos para abate no exterior e dá outras providências. Então, assim, a gente vê que existe uma mobilização, mas também existe um muro para não deixar isso caminhar dentro das comissões para que isso possa chegar ao plenário, ser votado, enfim, e ser discutido, né? O que é muito importante é que tenha uma discussão com dados reais, né, como você está falando, Ayuli. Isso é muito importante. Mas assim, né, Vânia, existe uma mobilização, né? Mas é algo que quem me conhece sabe que eu sou muito chato. Eu vou sempre ficar criticando a causa animal. Então, eu acho que assim, ó, não adianta a gente ter boas iniciativas políticas se não há articulação política. Eu canso de ver políticos que têm ali, largam uma pauta, né, um PL que seja, sobre determinado tema. Vamos falar aqui especificamente para proibir, né, esse transporte. Mas isso aí não é a ordem do dia deles, né? Se a gente for pegar a agenda ou for pegar ali, né, sentar com eles e ver qual é a ordem do dia, a gente vê que eles estão pipocando lá fora, mas junto lá no Congresso, fazendo lobby, aquele lobby que a gente precisaria ter, só que por motivos óbvios a gente não tem, né? Nós somos aí meia dúzia contra um grande sistema, mas assim, eu vejo que não é uma ordem do dia, não é uma prioridade. Né? Se eu tenho um PL de proibição de cargas vivas, né, um PL aí federal e tudo, eu não vejo desses deputados mobilização. Eu não vejo mobilização. Eu me revolta muito porque eu vejo quase que um jogar para a torcida. Então eu faço um projeto de lei e o fórum que se vire. Eu faço um projeto de lei e a Príncipe Manuel que se vire. Porque eles são da causa, né? Como se fosse um hobby, sabe? Não, a gente trabalha, né? A gente não recebe dinheiro pela causa aqui, né? Então, assim, ó, então não adianta também fazer um PL, jogar para nós e a gente que tenha que sair correndo depois. Não dá. Né? Para mim, ó, até onde eu entendo no dicionário para que serve um político, ele tem que, sem depreciar, né? Eu estou fazendo só uma ironia. Mas, assim, ele tem que fazer a nossa representatividade lá. Não dá para jogar para nós de volta. E eu me revolto muito com isso, porque eu vejo, isso acontece em todas as instâncias aí, né? Seja a vereança até lá em cima, até o Senado. Então, acho que a gente tem aqui como, né, audiência aqui, todo mundo que tem uma mínima simpatia pelos animais, que vai de encontro a essa discussão que o Fórum tem também, né, com relação a... Entenda quem que você está votando agora pelos animais. Né? Não adianta votar pelo o cara que diz que gosta de animal e depois ele vai embora. A gente tem que começar a fazer essa cobrança direto também. Né? Essa cobrança mais estrutural, do tipo assim, não, o senhor fez o PL, mas e aí? Cadê a articulação? Né? Tem que ter articulação. Isso é difícil? É difícil, mas tá lá para isso. Faça essa articulação. Né? Então só queria trazer esse comentário assim, pra gente começar a apertar mais, sabe, essa questão toda. Porque esses projetos eles estão parados lá, eles estão parados. Né? Deixa eu fazer um comentário importante aqui. Hoje eu participei de uma reunião de um grupo forte que está se formando. Em breve a gente vai ter notícias pelo site do Fórum, com certeza a Princípio Animal, outras organizações vão trazer. E o que já é interessante é que a gente já tem dados disponíveis e a gente precisa cobrar que as pautas animalistas sejam colocadas da mesma forma, que dizem o seguinte, bom, eu tenho lá os deputados, eu tenho senadores. Ao longo desses 4 anos, quais foram os projetos que foram discutidos nesses temas? E qual foi o posicionamento que essas pessoas tiveram a esse respeito? É muito importante, porque não adianta a gente ter um bom governador ou escolher um bom presidente da República, aparentemente, e não pensar no legislativo, né? Seja nas assembleias legislativas, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, se nós não tivermos uma bancada eleita que defenda essas pautas, de fato, como o Fernando falou, de fato, a gente nunca vai conseguir avançar, né? O que a gente vê que prosperou muito? A gente tem as famosas bancadas, que eu não vou repetir aqui para não dar palco para elas, várias bancadas existentes hoje no Congresso Nacional, e nós estamos vendo o que está acontecendo. Né? E não adianta a gente falar, eu não vou participar, eu não quero ver. É o seu futuro, é a sua vida, é o seu dia a dia. Você precisa acompanhar o que está acontecendo. Então, a gente tem que mudar isso. E para mudar, a gente só muda se a gente conhece. Se eu conhecer, se eu acompanhar, e se eu souber fazer uma boa escolha, é seu direito, é o seu voto que você vai dar.
É a coisa mais preciosa para eles, para depois poderem ir lá, e aí eles acham que não deve satisfação para a sociedade, eles devem toda satisfação. Eles estão lá para fazer o que a sociedade espera. E a sociedade inclui todos nós e mais milhões de pessoas que se preocupam, sim, com o direito dos animais, que, como bem disse o Rafael, é uma área que vem crescendo ano a ano. Eu vejo assim, de uma forma impressionante, nos últimos 10, 12 anos, o crescimento que essa área teve aqui no nosso país, a exemplo do que já vinha começando a trazer mostras para nós aqui de países europeus, latino-americanos, né, de uma forma muito forte. Hoje a área do direito animal ela é extremamente forte aqui no Brasil e é um leve engano as pessoas acharem que a gente vai se curvar diante disso. A gente não vai. Né? A gente vai continuar lutando, a gente vai continuar com as nossas pautas, e é importante que toda e qualquer pessoa que esteja interessada em ocupar algum desses cargos não menospreze a nossa força e o nosso movimento. Nós não vamos bater em ninguém, nós não vamos quebrar nada, não, mas a gente vai se mobilizar. E quando a gente quer se mobilizar, a gente é capaz de se mobilizar fortemente. Mesmo a gente tendo um grupo pequeno hoje de pessoas na Câmara dos Deputados, no Senado, nas Assembleias Legislativas, muitos movimentos fortes têm acontecido. E eles tendem a crescer cada vez mais a partir do momento que a gente reúne pessoas como nós aqui para discutir pautas que são super importantes, não apenas para a vida dos animais, que só isso já bastaria, mas que são importantes para a nossa sociedade, para o nosso ambiente, para a nossa qualidade de vida também. Então, nós precisamos sim estar atentos e, de novo, vou dizer, procure informações com o fórum, com a Princípio Animal, com pessoas como Rafael, Fernando, eu, a Yuli e outros tantos incríveis pessoas que estão em várias organizações não governamentais e que podem ajudar a gente a entender isso melhor. Então, não podemos imaginar que eu voto em qualquer um e dá no que dá. Não, é o seu futuro, é o futuro da sua família, é o futuro do seu trabalho, é o futuro da sua qualidade de vida que está em jogo se você fizer uma má escolha. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas vou votar num cara que defende os animais. Só que se ele é capaz de colocar na pauta dele a defesa dos animais, você pode ter certeza que ele também tem na pauta dele, ou na ética dele, muitas pautas importantes que ele vai votar em outros temas que vai ser importante para você também. Rafael. Esses PLs do Senado, o 1523, agora recente, de 2022, e o 357, lá de 2018, eles buscam fazer alterações naquela lei que dispõe da política agrícola brasileira. E dentro dessa política agrícola está a atividade pecuária. Então, tem uma série de questões nessa lei que incentivam aí essa atividade pecuária. O PL 357, ele tramita desde 2018. Nós já estamos falando de 4 anos de tramitação. Né? E ele busca incluir lá um artigo para proibir a exportação de animais vivos para abate. Só que ele fica passando, né, de parecer para parecer, de uma série de comissões. resistências, né? Exatamente, para que ele consiga realmente ser votado. E o outro projeto de lei que a Yuli trouxe, ele tem um interesse contrário, que é justamente desburocratizar, né? Ele busca realmente uma autorregulação para que eles possam, né, fazer essa operação de maneira mais rápida e mais autônoma possível. Tramitando há 4 anos, né? E onde estão, né, as nossas mobilizações, né, dos parlamentares envolvidos para que ele possa realmente estar e alterar essa lei, né? E agora vamos ver a mobilização em relação a isso, ao 2022, bem recente, né? Então precisamos também nos mobilizar para que ele não vá para frente, que ele seja arquivado, enfim. Então acho que para mim são os 2 PLs mais importantes, porque são de iniciativa aí federal, né, e tem uma força legislativa grande, né, para proibir ou para facilitar, né, essa exportação. E certamente, Vânia, né, o direito animal tem muito a contribuir nessa área, né,
para ajudar realmente a frear esse tipo de atividade cruel aos animais. Sobre a minha pesquisa, Vânia, brevemente falando, realmente vou para a Espanha nesse ano pesquisar a exportação de animais vivos espanhola, pesquisar o movimento animalista de lá e como que eles estão se opondo a essa atividade, conversar também com os atores que buscam legitimar essa prática e facilitar que essa prática aconteça e fazer uma comparação com a nossa atividade brasileira e com a nossa movimentação brasileira, né, contra essa atividade, para que a partir daí, com esse comparativo, a gente possa, quem sabe, enxergar novos ângulos que ajudem aí a proibir essa atividade. Então, é mais um panorama geral, realmente, de experiências, de intenções, para que a gente possa contribuir com o fim dessa atividade. Muito bom, gente. Olha, a gente já está aqui na nossa hora já de prosa e eu gostaria muito que passar a palavra para todos vocês, para que, na verdade, a gente fizesse as nossas considerações finais, aquilo que vocês acham que é importante. Não quer dizer que o tema não daria para a gente fazer muitas lives sobre cada aspecto, mas acho que, pelo menos, hoje a gente está trazendo aqui, né, uma manifestação coletiva de diferentes profissionais, de diferentes entidades, que, na verdade, se mobilizam ininterruptamente contra a prática do transporte marítimo de animais vivos, vamos dizer assim, pelos nossos oceanos em especial. Eu gostaria de pedir, então, ao Fernando que fizesse suas considerações finais, ficasse à vontade, e convidar vocês a que continuem acompanhando essa movimentação pelas redes sociais de todos nós e principalmente das entidades nesse tema. Bom, eu acho que é bom lembrar da data de hoje, né? Que a data é hoje, né? A data símbolo de tanta hoje. data que eu esqueço. É hoje a data aí contra o transporte dos animais vivos. Inclusive tem algumas ONGs no Brasil todo aí, né? Fazendo manifestações hoje. E sábado nós vamos fazer, a princípio primal vai fazer num parque aqui em Porto Alegre, no Parque da Redenção, vai fazer não vai ser uma manifestação, mas vai ser uma espécie de uma banca de conscientização, digamos assim, para trazer um aspecto mais pedagógico, explicando sobre toda essa temática, esse problema. Porque vale lembrar, né, a grande parte das pessoas, e mesmo as pessoas que comem carne, elas não têm noção do que acontece com essa questão da exportação. E se elas soubessem disso, elas seriam contra também, com certeza. Né? E elas poderiam continuar comendo carne, mas elas seriam contra, pelo nível, né, de percepção da crueldade. Então, sábado nós vamos fazer essa movimentação mais pedagógica, assim. E, enfim, é isso. A gente vai continuar trabalhando, né? As entidades aqui vão continuar trabalhando para que isso tenha um fim e, com toda certeza, a gente só vai parar quando isso acabar, né? Porque um dia isso vai acabar. E eu tenho plena certeza que um dia isso vai terminar. Só que vai de nós aqui e todo do público que está fora aí, que está assistindo, mobilizar e também cobrar os políticos com relação a esse parênteses que eu e a Vânia fizemos aqui, com relação ao ano eleitoral aí, o fatídico ano eleitoral, né, para ver o que vai acontecer. Basicamente isso. Valeu. Bom, gente, eu queria agora pedir que a Yuli fizesse suas considerações, queria deixar o Rafael para o fim, porque quero fazer uma homenagem para ele para terminar aqui o nosso encontro, que eu acho que é bem importante. Então, a Yuli, fique à vontade, querida, por favor. Não tinha gato, mas a luz caiu. O que não falta nessa casa é gato, né, Vânia? Aqui não, porque enquanto a gente estava aqui, tinha um no colo e tem mais 3 em volta, e ainda tem mais alguns que estão deitados próximos. Haja colo quentinho, né? Eu queria, assim, como o Fernando comentou, que o dia de hoje é o Dia Mundial, né? Pela conscientização contra o fim da exportação de animais vivos e entender que por que a gente se mobiliza, né? Porque tantos anos a gente discute, gasta nossa energia, nossa preocupação com esse assunto. Porque milhares, bilhões de animais são explorados todos os anos, são exportados e mortos, né? E muito deles é para esse destino cruel, né? Que é a morte. Então é por isso que a gente continua lutando, continua se mobilizando. Não é realmente a gente está
Davi contra Golias, né? Nossos esforços, eles são realmente desiguais no tamanho do poderio, mas a gente, na vontade de fazer a diferença, acho que a gente é persistente naquilo que a gente quer. Então, assim, esse ano, né, os movimentos internacionais, eles estão fortes e empenhados porque a União Europeia está fazendo mudanças legislativas importantes e vai discutir a questão do transporte de animais. Então, é importante a gente continuar monitorando e apoiando essas iniciativas de fora, porque se eles conseguirem fazer avanços lá, com certeza isso vai ter uma repercussão em outros países, vai servir de exemplo, né? Então, acho que é importante a gente fazer esses apoios, fazer esses acompanhamentos, e agradeço a todos pela participação aqui e continuem acompanhando nosso trabalho, somando o que for possível para que a gente acabe com isso, que eu também tenho fé que logo que em breve vai acabar. Obrigada. Eu também tenho. Se eu não tivesse, eu não estava nem aqui, né? Com vocês, né? Eu sonho muito, acredito, né, no fim aí da exportação de animais vivos e todas as demais práticas cruéis aos animais. Então é isso, Tom. Eu acho que a gente precisa primordialmente seguir aí dando suporte a essas proposições legislativas que visam proibir a prática de exportação de animais vivos em todo o território nacional. E é muito importante também que a gente busque, ao mesmo tempo, minimizar aí essa causação de crueldade a tantos indivíduos animais em toda essa cadeia produtiva, crueldade inerente a esse tipo de atividade, como já repetimos aqui. Existe até uma tese no direito, que é a crueldade intrínseca, a crueldade inerente, por isso que a gente utiliza muitas vezes essas palavras. E a gente precisa analisar essas brechas normativas do mapa que regula essa atividade, propor alterações visando aí também minimizar o sofrimento desses animais, aumentar a fiscalização, aumentar o monitoramento em todas essas etapas do transporte, facilitar o acesso aí dos técnicos, né, a essa operação que é obscura, como a Yuri citou em algum momento, o acesso aí da sociedade civil, a gente consiga monitorar de maneira mais clara, né, essa atividade. Promover, então, essa transparência, eu acho muito importante. Não só essa transparência que nós estamos dando para a sociedade civil que está acompanhando, mas também a transparência para as pessoas legitimadas, habilitadas, realmente averiguarem, né, se há lá realmente a garantia desse bem-estar animal, como se defende, como se diz, né? Então, promover esse conhecimento nesse Dia Mundial de Conscientização pelo Fim da Exportação de Animais Vivos é um dos passos importantes, né, a caminho aí dessa libertação. Então, assim, agradeço muito a vocês pelo empenho de cada um. Eu sou, assim, muito fã de vocês pelo trabalho que realiza, né, e convido aí os corações participantes para que a gente se mobilize ainda mais e ponha fim a essa atividade cruel. Obrigada, Rafael, pelas suas palavras. E olha, eu acho que tem um trecho do seu trabalho que eu gosto bastante, que eu gostaria de encerrar aqui a nossa fala no dia de hoje. E acho que é importante a gente pensar nisso, porque se a gente pensa no tamanho da violência, do abuso, da negligência, da omissão que vem sendo dada aos seres humanos, especialmente no nosso país, talvez a gente pudesse parar e pensar onde é que isso começou. E é muito provável, e a ciência também nos traz a prova disso, que tudo isso sempre começa no que é mais vulnerável, né? Em geral, o que é mais vulnerável são os animais, que ficam submetidos ao interesse dos seres humanos, né? Então, a gente vê que cada vez mais a gente tem pessoas que estão buscando essa informação e esse conhecimento, e do outro lado, a gente tem visto que muitas pessoas têm buscado participar dos processos legislativos, como a gente trouxe aqui, para garantir que os animais possam continuar sendo explorados ao bel prazer de segmentos da sociedade que não representam a sociedade como um todo, mas que foram eleitos para representar essa sociedade. Então, é bom a gente entender que mesmo nessa sua pesquisa, você com certeza vai perceber, e eu estou dizendo isso por conhecer um pouco desse histórico, acho que a Yuli também, em outros países, especialmente países que são considerados exemplos para nós,
do ponto de vista da gestão pública, toda mudança que se faz na legislação, ela é baseada no que a ciência traz como contribuição. Existe uma discussão prévia com aqueles que são, nesse caso, por exemplo, as pessoas que lidam com isso, para que se faça um meio termo, né, do acordo, sem deixar de lado o conhecimento que é a ciência, que é custeada muitas vezes pelas pessoas da sociedade civil, como no caso aqui, elas possam, a partir daí, sim, criar aspectos legais e normativos que vão fazer parte do dia a dia daquelas comunidades. Então, o caminho é muito diferente do que a gente tem visto atualmente no país, né? Uma descrença na ciência, uma descrença no conhecimento, não ouvir a sociedade civil, não ouvir a academia. Então, uma desconstrução da nossa área de pesquisa, da nossa educação. E eu acho, Rafael, que o que eu gostaria de terminar aqui é porque o seu trabalho é o resultado de muita pesquisa, muito conhecimento, de diferentes áreas. Então, eu vou pedir a gentileza para você, a autorização para ler esse trecho. De acordo com Landolf, em 2019, identificou-se que essa prática, o transporte marítimo de animais vivos, viola a regra constitucional da vedação da crueldade contra os animais, esculpida na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, sob a ótica do direito animal. Por ser intrinsecamente cruel, uma vez que a ciência do direito animal considera que o animal não humano, senciente, interessa como indivíduo, dotado de dignidade própria, e, a partir disso, como sujeito do direito fundamental à existência digna, a salvo de práticas cruéis. Identificou-se também que não há como garantir as 5 liberdades dos animais nessa prática, mediante as 10 evidências de maus tratos e mortalidade mais encontradas na literatura, devendo a prática ser proibida por lei. Só me permite fazer um parênteses. Quando ele fala as 10 evidências de maus tratos, é porque no trabalho, no artigo que eu convido todos vocês a lerem, ele traz essas 10 evidências muito bem apontadas. Então, é por isso que ele volta a se referir nesse trecho tão importante a esse fato. Então, eu queria agradecer a todos, dizer que todos nós temos uma super responsabilidade em definir o futuro breve, né, o futuro mais próximo e também o futuro distante do nosso país, não apenas para nós, seres humanos, mas principalmente para as milhões de vidas que fazem parte também do território do nosso país. E, nesse caso, os bovinos que são cruelmente transportados pelos oceanos para atender a interesses absolutamente questionáveis. Muito obrigado a todos. Em nome do Fórum Animal, eu agradeço. E em breve nós voltaremos com mais temas relevantes que precisam e devem ser discutidos entre todos. Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.